Olha, vivemos um ritmo muito corrido agora. Em uma hora você deseja para todo mundo feliz ano novo e depois de pouco tempo é Natal, certo? E você tem que abrir o guarda-roupas e pegar a decoração de Natal de novo. Eu acho que eu guardei isso alguns dias atrás. Parece que o tempo está acelerado. Você concorda? Sabe? E com isso vem então o ritmo acelerado que causa muito estresse. E agora muitos estudos provam que o estresse crônico, pode levar a depressão, atos destrutivos, problemas cardíacos e outros problemas físicos. Não é plano de Deus que você vive estressado. Ele não quer isso para você. Mas olha, o diabo sempre vai falar para você: como você pode viver assim? Você está sendo irresponsável. Ele nos colocou essa ideia de quando nós estamos preocupados com alguém é porque nos importamos. Quando se preocupa com algo, é porque você se importa com aquilo, quando na verdade, uma das coisas mais poderosas que você pode fazer diante do Senhor é entregar tudo a Ele. Posso ouvir um amém? Você percebeu que a primeira área da redenção que o Senhor conquistou para nós começou no jardim, quando o seu sofrimento começou, certo? E o que ele fez ali? Ele orava. E a Bíblia nos diz claramente que ele suou sangue. Só de pensar que ele se tornaria pecado na cruz, e nós não entendemos isso porque nós somos pessoas que vivemos com o pecado a nossa vida toda. Não podemos imaginar a natureza santa do Senhor, imaculado. Amém? O filho que amava o Pai. Só de pensar que ele se tornaria pecado na cruz, não tinha chegado a hora ainda, o fez suar sangue. É até uma condição médica, e nós temos aqui o Dr. Paul conosco hoje, que vai me corrigir se eu estiver pronunciando isso errado. Isso é chamado hematidroses. Eu acertei. Ele balançou a cabeça, glória a Deus, eu achei que eu estava falando em línguas agora. Mas, hematidroses, ok, acontece quando o seu corpo está debaixo de muito estresse, estresse emocional, vasos capilares se rompem. E o sangue se mistura com o suor. Jesus, então, quando pensou sobre o fato de que se tornaria pecado por nós, o fez suar sangue. Imagina quando ele se tornou pecado. Ou como ele nos amou. Hoje eu e você somos a justiça de Deus em Cristo porque ele tomou o nosso lugar na cruz. Amém? Na cruz, a Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós. E ele não pecou, mas para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele. Amém? Nós que não conhecemos a justiça, agora somos a justiça de Deus em Cristo. Ele não merecia se tornar pecado, nós não merecemos ser justos, mas ele se tornou pecado. E eu e você nos tornamos a justiça de Deus em Cristo. Quando ele se tornou pecado na cruz, todo o julgamento de Deus, a maldição e também a condenação caíram sobre ele. Agora somos a justiça de Deus em Cristo. Todo o favor, a bondade e as bênçãos de Deus caem sobre nós. Amém. Ele recebeu o que merecíamos, para que eu e você recebamos o que ele merece. Isso é graça. O favor imerecido de Deus. Amém? His name is Jesus. Jesus, sad hearts weep no more. He has healed the brokenhearted, opened wide the prison doors. He is able to deliver evermore. Don't you love Jesus? A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Viu que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo e a lei foi dada por Deus. Mas olha, a verdade está do lado da graça. A verdade que nos liberta. A verdade da graça. A lei é a verdade, mas não te torna santo. Ela não te torna justo. A lei não pode te abençoar. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Tudo mudou debaixo da lei. Deus exigia justiça do homem. Sob a graça, Deus imparte a justiça para o homem como o dom. Quando Deus deu a lei, o povo judeu nos fala que é o primeiro Pentecoste.
daquela Páscoa, a primeira Páscoa. Você conta 50 dias, estavam no Monte Sinai. Deus deu a lei e 3.000 pessoas morreram ao pé da montanha. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Na nova aliança, Deus deu o Espírito e 3.000 pessoas foram salvas. A lei diz: não vou inocentar o culpado, mas visitarei a iniquidade até a terceira e quarta gerações. Sob a graça, Deus diz: dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei nunca mais. Acho que algo mudou. Amém? E devemos transportar os nossos púlpitos do Monte Sinai para o Monte Sião. A lei, pense bem nisso que eu vou falar. Não há nada errado com a lei é santa, mas não te torna santo. Ela é justa, mas não te torna justo. A lei é como o espelho. Você segura o espelho, ok? O que você vê é feio. Não pode culpar o espelho por isso. O espelho está falando a verdade. Uma verdade inflexível. Ainda bem que eu peguei isso e não isso. Não há nada errado com a lei. E se você diz, Pastor Prince, eu ainda creio que nós devemos cumprir a lei, então deixe-me falar isso, você tem que cumprir tudo. Porque a Bíblia diz em Tiago, se você errar em um, somente em um, você é culpado de todos. Está me ouvindo? Talvez você não seja um idólatra, mas você mente. Deus te vê como um idólatra e um adúltero e mentiroso. Amém? Se você quebra um, você é condenado por todos. E da mesma forma, ele programou de tal maneira que se você fizer uma coisa certa, creia no Senhor Jesus Cristo, e você é justificado para sempre. Aleluia! Me alegro porque estamos na nova aliança. E se você se preocupa com essa pregação, que na verdade é o Evangelho, porque as pessoas vão pecar ainda mais, a Bíblia diz em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Podemos falar assim, que a lei, a sua essência, a principal característica da lei é exigência. Exigir. A graça provê. A lei exige justiça, a graça provê justiça. Olha, efetivamente, quando você vive com a sua mente, eu tenho tanta coisa para fazer essa semana, tem muita coisa. A minha esposa exige isso de mim, certo? Os meus filhos esperam isso de mim, o meu chefe espera isso de mim, eu espero isso de mim mesmo. Você não fala, mas é a sua mente que está assim, só pensando em exigência. Na verdade, você está vivendo sob a lei. Por isso você sente os sintomas da maldição. Por isso você sabe que está sempre cansado e estressado e vive ansioso por pensar só na exigência. Vamos dizer que você acorda um dia entendendo que Jesus morreu na cruz e liberou toda a provisão que você precisa. Amém? Como se tivesse dado a Deus uma base legal para abençoar o homem. Foi o que ele fez. Amém? E hoje, sob a graça, você acorda e diz, a provisão está chegando. Você pensa nisso. Estou sob a graça, se eu preciso de algo, sim. O prazo está chegando, mas quando chegar a hora, a provisão também vai chegar. E agora mesmo eu tenho provisão de sabedoria para entender isso. Sim, a minha filha adolescente está um pouco rebelde, mas a provisão de sabedoria está chegando para mim para lidar com isso. Amém? Amém? Não se preocupe com o amanhã, porque quando o amanhã chegar, a provisão também vai estar lá. E você vive pensando na provisão e não pensando nas exigências. E é assim que você vive debaixo da graça. Voltando a Jesus no jardim, naquele dia, ele suou sangue. Há uma qualidade redentora no sangue do nosso Senhor Jesus. E você lembra o que Deus disse a Adão? O primeiro Adão, Jesus, foi o último Adão, o segundo Adão. Olha isso. Adão foi o representante de toda a raça humana. O que ele fez afetou todos nós. Deus enviou Jesus para ser o representante da nova raça humana. Amém? Olha, no jardim, quando Adão pecou, Deus falou para ele no jardim, do suor do teu rosto comerás pão. E para a mulher,
conceberás filho com dor. Certo? A maldição não é gerar filhos. A maldição não é trabalhar. O homem já trabalhava antes da maldição chegar. O homem cuidava do jardim, certo? Mas o estresse no trabalho é a maldição. Pelo suor do teu rosto comerás pão. De hoje em diante, você vai suar para comer pão. Vai suar para ter as coisas boas da vida. O que aconteceu no jardim foi concluído no outro jardim. Jesus suou sangue. E quando ele fez isso por causa da qualidade redentora do seu sangue, ele remiu a todos nós da maldição do suar. Aleluia! Ali foi o começo do seu sofrimento. Amém! Olhe para alguém, sorria e diga: tu não suarás. Pastores e líderes, ouçam isso. Alguém disse que mais do que 50% dos pastores estão deixando o ministério hoje por causa do estresse. Esgotados. Sabe? Deixe-me falar isso para você. Entenda isso, pastores, não é nada sobre nós. A igreja vai continuar sem a nossa presença. É um prazer fazer isso. Amém? Participamos naquilo que Deus está fazendo. Não é assim, tudo depende de mim. É muito fácil você falar para eu dizer isso, mas entenda. Eu tenho uma igreja muito grande e acabamos de pagar um prédio de 400 milhões de dólares. Então pense um pouco. Imagina o estresse que eu poderia ter. Mas eu aprendi com o Senhor muito tempo atrás. E quando eu pedi dele uma palavra, quando estávamos construindo, ninguém achou que seríamos capazes. Até os meus líderes falaram: pastor, tem certeza que Deus quer isso? Porque nós tínhamos que construir. A terra em Singapura é muito escassa. Certo? E qualquer propriedade é muito cara. Então procuramos algumas propriedades e encontramos essa. E me falaram assim: olha como os meus líderes falam comigo. Pastor, se Deus falou contigo, estamos juntos. Então tudo vinha sobre mim. Você entendeu? Eu tinha que ouvir de Deus. E eu pedi para Deus falar comigo, ele me falou através de Ruth. Diz assim: assenta-te, minha filha, até saber o que vai acontecer no caso. Porque aquele homem não vai descansar até terminar esta coisa hoje. E eu sei quem é aquele homem glorificado à direita de Deus Pai. Deus falou comigo: se eu trabalhar, ele descansa. Mas se eu descansar, ele vai trabalhar. Ele trabalha por mim. E eu estou tão alegre em te falar, certo? Que em 5 anos de construção do prédio, em 5 anos, nós só fizemos, sabe, aquilo que chamávamos de semente de milagre para o prédio, só 4 vezes em 5 anos. Certo ano, Deus me falou: não faça nada agora. Os líderes até entraram em pânico e falaram: pastor, nós não vamos fazer a semente de milagre. Eu disse: não se preocupe, Deus falou para não fazer. Mas olha isso, a provisão veio. E eu somente agradeci a Deus e pensava: se eu descansar, ele trabalha. Amém? Você foi remido da maldição do suor. E enquanto ele orava, a Bíblia diz que o seu sangue caiu na terra. A terra tinha sido amaldiçoada. Deus disse: de hoje em diante a terra produzirá espinhos. Mas por causa do sangue remidor do Senhor que tocou no chão, a terra por onde você caminha hoje é terra santa, terra abençoada, terra favorável, terra remida. Por onde você for, você é abençoado. Amém? Você é uma bênção para os amigos, para a família. E por falar em família, um homem falou para a esposa o seguinte: eu não odeio a sua família, querida. É só porque eu amo a sua sogra mais do que a minha. Você vai entender. Olha, o que o diabo gosta de fazer é que, se ele sabe que o caminho de Deus é de descanso e de todas as bênçãos que Jesus podia dar, Jesus olhou para o povo naquele dia e disse assim: vinde a mim. De todas as bênçãos, ele disse: vinde a mim, eu vos darei descanso. Deus falou em Hebreus capítulo 4, que só tem uma coisa que devemos temer. Olha Hebreus capítulo 4, verso 1. Temamos, pois que, porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. A única coisa a temer é temer não entrar no repouso. Uau, uau, uau! Então a única luta é lutar para não lutar.
É o bom combate da fé. Sabe o que é? Descansar. Quando o diabo falar, você não vai lutar, você diz, você é derrotado. O que é isso, pastor Príncipe? Nós só deixamos Deus cuidar de todas as coisas? Sim. É fácil para o senhor falar isso. Sabe por quê? Deus te abençoou, mas você não viu todo o estresse, toda a luta que eu já passei. Amém? Você não estava lá quando o nosso prédio foi iniciado e não era 400 milhões. A conta cresceu. Sabe como é quando você constrói? Gastos que não esperávamos e o peso que eu senti, tive que fazer a mesma coisa com o pastor. O que você faz? Tive que lançar a minha ansiedade sobre ele. Olha para este verso, que verso lindo. 1 Pedro 5, verso 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Percebeu que tem uma vírgula depois disso? Porque continua lançando sobre ele a ansiedade, ou seja, quando você lança sobre ele a sua ansiedade, você está se humilhando diante de Deus. Sabe, é soberba dizer, eu vou cuidar disso. Eu sou responsável por isso. Deus diz que quando você lança toda a ansiedade sobre ele, você está se humilhando. E quando você se humilha, Deus vai te exaltar. Como o pastor de vocês, que é muito humilde, e Deus o exaltou. Amém? E o contexto aqui, e eu amo pregar em contexto porque tudo está no contexto, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Deus quer que você lance toda, não só metade, toda a ansiedade sobre ele. Por quê? Porque ele está explicando ele tem cuidado de vós. Não coloque o foco em lançar a ansiedade, mas em ele cuida de você. E depois você ora, lançando sobre ele a ansiedade. Vamos supor que você está preocupado com o seu filho, ok? E ele está andando com más companhias e ele está participando daquelas festas loucas e você está muito preocupado. Ele saiu da igreja e você fala, Senhor, eu estou preocupado. Bem, faça como um negócio. Encontre um tempo e depois vá para um lugar e diga, Pai, agora mesmo, em nome de Jesus, toda essa preocupação que eu tenho com meu filho, amém? Seja o que for, essa preocupação com essa dor no corpo, certo? Eu entrego nas tuas mãos, agora mesmo, completamente, de forma irreversível. Em nome de Jesus. E quando você fizer isso, veja Deus tomando isso. Se quiser, escreva num pedaço de papel, uma por uma as preocupações. Pai, aqui estão as minhas preocupações. Amassa o papel e diga, Pai, está tudo nas tuas mãos. Faça isso, faça como se fosse uma transação comercial. Amém? E escreva depois em outro papel, ou até mesmo no seu celular e anote aquele dia, até a hora. Amém? E escreva para que quando o diabo vier e falar com você, o que você vai fazer sobre isso? Você diz assim, olha, está tudo nas mãos de Deus. O que você vai fazer? Eu não. Amém? Ele vai cuidar disso. O diabo sempre aponta você para você, porque a lei sempre diz para você, não matarás, não roubarás, não farás isso, porque o foco da lei, na verdade, dá poder ao diabo, que é o acusador. Se você fica focado em si mesmo, o diabo pode falar, olha o seu pensamento. Quando o pastor Prince subiu, você pensou, esse asiático é muito feio, sabe? Não é verdade? E você pensa, eu sou um cristão, eu não devo pensar assim? Já pensou? Aí você pensa, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Graças a Deus, tem um verso na Bíblia que diz, o sumo sacerdote de Israel. Quem é o seu sumo sacerdote? Jesus. O sacerdote usava uma faixa dourada na sua testa que dizia santidade ao Senhor. Isso está em Êxodo 28, leia depois. E diz que está na sua testa para que o povo de Israel seja aceitável diante do Senhor. Deus não aceita o povo baseado no pensamento deles, mas baseado no pensamento do sumo sacerdote. Amém? Tal qual ele é, somos nós neste mundo. Amém? Como será que ele está? Ele está debaixo do favor de Deus, certo? Você também neste mundo. Você acha que ele está jovem, forte, saudável à direita de Deus? Você também neste mundo. Amém? Você acha que o inimigo está debaixo dos seus pés? Porque ele está acima dos principados e potestades. Tal qual ele é, assim é você neste mundo. E Deus quer o seu foco nele. Deus não está focado em você no sentido de
olhar o seu comportamento, mas ele foca no seu representante, o novo homem, o novo representante da raça humana, o Senhor Jesus Cristo, agora glorificado, coroado de glória e honra à direita de Deus Pai, que é o nosso sumo sacerdote. Amém? Se ele é bom, Deus te aceita. Se ele não é bom, Deus te rejeita. Em Israel, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o povo do lado de fora ficava orando com muito temor, esperando que ele saísse. Porque se ele não saísse e morresse, eles tinham que puxá-lo e dizer: Rubinstein, você é o próximo. Certo? Isso era ruim, porque se o sacerdote não fosse aceito, Israel também não. A posição de Israel dependia do sacerdote. Não era se Israel era muito bom. Se eles fossem bons sacerdote ruim, Deus rejeitava a nação. E da mesma forma, se fossem maus, que geralmente era o caso, mas o sumo sacerdote era bom, Deus aceitava toda a nação. Eles teriam um ano de muita colheita, de vitória sobre os inimigos e muitas bênçãos. Amém! Quem é o seu sacerdote hoje? O problema com Israel era este, igreja. O sacerdote deles morria. Então, aquele ano poderia ser muito bom, mas o sacerdote era velho. E o filho dele gosta muito de festas. E ele é o sucessor. Então eles não tinham muita certeza, por quê? A salvação deles dependia de quão bom o sacerdote era, e agora os sacerdotes estavam morrendo e ele era bom. Sabe o que a Bíblia diz? Que o nosso sumo sacerdote, ele vive pelo poder de uma vida eterna. Amém? Tal qual ele é, somos nós neste mundo. Posso ouvir um amém? E o profeta era diferente do sacerdote. O profeta vinha de Deus para falar ao povo. Ele representava Deus para o povo. O sumo sacerdote representava a nação de Israel para Deus. Você entendeu? E Jesus não foi chamado de profeta, mas de sumo sacerdote. Hoje. Amém? Ele tem feito isso por 2000 anos. Amém? Ele nos representa a Deus. Quando Golias foi até o vale desafiar o povo de Israel para enviar um campeão para lutar contra ele, este homem de 4 metros de altura e feio. Olha, ele era grande e ele era feio e malvado e pediu para Israel enviar um campeão. Se eu o derrotar, vocês se entregam. Mas se eu perder, se eu perder, vocês vão se render a nós. Ninguém aceitou o desafio. Por 40 dias. De repente veio um pastorzinho. Deus enviou um pastor com a missão de derrotar aquele gigante. E depois o filho de Davi veio. E Davi encontrou Golias naquele vale. E que encontro! Uma só pedra que subiu, e o gigante foi ao chão. Amém? E toda a esperança, o futuro de Israel dependia daquele garoto. Ele não foi lá para se representar, mas ele foi lá representando toda aquela nação.